Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá, essa é a nossa aula 9 do curso de matemática do ensino médio. Nas aulas anteriores, nós vimos que os números naturais, representados pela letra N com tracinho, estão contidos no conjunto dos números inteiros, que por sua vez estão contidos no conjunto dos números racionais. Mas, é claro, há um outro conjunto numérico ainda, que é conhecido como conjunto dos números irracionais. Então, irracionais, como o nome diz, é o contrário de ser racional. O que era o número racional? Você lembra? Número racional é todo aquele número que pode ser expresso como uma fração entre dois números inteiros. Então, o irracional é aquele que não consigo expressar como sendo uma fração entre dois números inteiros. Esse conjunto eu vou representar pela letra I, com um tracinho. Então, esse conjunto é o conjunto dos números irracionais. E agora eu vou dar uns exemplos de alguns números irracionais. Repara só. O primeiro, eu posso escrever, então, o número 0,01, 001, 0001, etc., seguindo esse padrão para sempre. Perceba que esse número aqui ele não é um decimal finito e ele também não forma uma dízima periódica, condição básica para ser um número racional. Portanto, se ele não é um número racional, não é uma dízima periódica e nem um decimal exato, aquele decimal finito, logo ele é um número irracional. Eu não consigo escrever esse número como uma fração entre dois números inteiros. Segundo exemplo, posso colocar um número aqui 1,20, 30, 40, 50 e assim sucessivamente. Perceba que apesar de ter um padrão também, um padrão aparente, ele não forma uma dízima periódica e também não é um decimal finito. Logo, é um número irracional. O terceiro exemplo, vou colocar um número bem famoso aqui de todo mundo, que é o número π. O número π é aquele número que se obtém, numa circunferência. Na circunferência tem o diâmetro, que é o segmento que passa pelo centro da circunferência, e tem o comprimento também da circunferência. Quando eu efetuo a divisão da circunferência pelo diâmetro, eu tenho então esse número, que é o π. E isso sempre é o mesmo número, é uma constante matemática. É igual a 3,14159, blá, blá, blá. É também um número irracional. Essa parte decimal aqui, ela jamais vai se repetir, não forma uma dízima periódica. E também, por não ser um decimal finito, ele não é um número racional e, portanto, pertence também ao conjunto dos números irracionais. Outro exemplo muito famoso é a raiz quadrada de 2. Você pode clicar, aqui eu vou colocar um link em cima dessa raiz quadrada de 2 e você será redirecionado para um vídeo do canal Minuto Matemática, onde eu mostro que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Ela não é um número que pode ser expresso como uma fração entre dois números inteiros. E esse número aqui é igual a 1,4142, blá, 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 etc. E também é um número que pertence aos irracionais. Então, não esqueça, você pode clicar aqui em cima e ser encaminhado para o vídeo do Minuto Matemática, onde eu explico esse fato. É muito interessante. Bom, e além desses números, há infinitos outros. Também o conjunto dos números irracionais é um conjunto infinito. E daqui a gente percebe que ele é dissociado do conjunto dos números racionais. Portanto, se eu pegar a interseção do conjunto dos números racionais e do conjunto dos números irracionais, essa interseção é um conjunto vazio. Não há nenhum elemento em comum entre os números racionais e os irracionais. Fazendo um diagrama de Venn, eu posso perceber essa relação da seguinte maneira. Vou desenhar aqui. Imagine que essa figura em amarelo seja o conjunto dos números racionais. Nós sabemos que dentro dos racionais, eu posso escrever os números inteiros. E, por sua vez, dentro dos inteiros, eu posso escrever o conjunto dos números naturais. Sim ou não? E como nós acabamos de ver, os números irracionais são todos aqueles que não são racionais. Logo, esse conjunto dos irracionais está dissociado do conjunto dos racionais. Eles não têm elementos em comum. E aí, quando eu faço a união desses dois conjuntos aqui, portanto, racionais, união e irracionais, eu tenho o conjunto que é mais completo, que engloba todos eles juntos, que é o conjunto dos números reais. Portanto, todo esse diagrama aqui, quando eu faço a união de todos eles, eu tenho o conjunto dos números reais. Mas a gente vai ver mais sobre o conjunto dos números reais no próximo vídeo daqui do canal Matemática Rio. Vamos agora, então, fazer alguns exercícios que envolvem números irracionais. Vamos lá.
Então está aqui nosso primeiro exercício. Classifique cada sentença em verdadeiro ou falso e justifique. A soma de dois irracionais é sempre um número racional? Sempre? Não, isso aqui é falso. A soma de dois irracionais pode ser também um número irracional. Por exemplo, se eu tiver um número π e somar com o próprio número π, eu vou ter o número 2π. E o número 2π, ele também é um número irracional. Portanto, sempre que eu multiplicar um número racional por um número irracional, eu sempre vou ter um número irracional. Logo, essa afirmação aqui é falsa. Nem sempre será um número racional. Vai ser quando? Por exemplo, se eu pegar o π e somar com o seu simétrico, menos π, isso aqui vai dar igual a zero. E zero é um número que pertence aos racionais. Mas como nós acabamos de mostrar aqui, nem sempre isso será verdadeiro e pode ser que dê um número irracional, logo é falso. Depois, o produto de dois irracionais pode ser um número racional? Isso aqui pode acontecer sim, é verdadeiro. Exemplo, eu posso pegar um número raiz de 2 e multiplicar por ele próprio, raiz de 2. Quando eu multiplico a raiz de 2 por raiz de 2, eu vou ter raiz quadrada de 4, que vai dar igual a 2. Logo, isso aqui, como 2 pertence aos números racionais, eu posso sim obter um produto de dois irracionais que seja um número racional, tá bom? A soma de dois racionais é sempre racional? Sim. Eu posso pegar, por exemplo, um número geral aqui, A sobre B, e somar com o número P sobre Q, por exemplo. Sabendo que esses números A, B, P e Q são números inteiros e que, além disso, o B e o Q são números diferentes de zero. Bom, aqui eu poderia calcular o MMC entre B e Q, que vai dar o B vezes Q, né? E lá no numerador, em vez de A, eu vou ter Q vezes A, e em vez de P, eu vou ter o B vezes o P. Ora, como aqui eu só tenho números inteiros, em cima vai dar um número inteiro e embaixo também vai dar um número inteiro. Logo, vai dar uma fração entre dois números inteiros, portanto, esse número aqui pertence ao conjunto dos números racionais. Portanto, a soma de dois racionais é sempre racional? Sim, é verdadeiro. Agora, a soma de um racional e um irracional é sempre um irracional? Antes disso, deixa eu apagar aqui em cima. Bom, para ver isso, eu posso denominar um número x como um número irracional e somar com o número y, que é racional, e isso vai me dar um resultado z. Agora, vou passar esse y, que é racional, lá para o outro lado. Isso vai me dar que o x, que é irracional, é igual a z menos y. Esse z é racional e esse y também é racional. Como nós acabamos de ver aqui em cima, a soma de dois racionais é sempre racional. Logo, esse z menos y aqui pertence ao conjunto dos racionais, o que é uma contradição, já que eu disse no início que esse x é um número irracional. Portanto, se eu somar um número racional e um irracional, o resultado é sempre irracional, logo é verdadeira a afirmação. Beleza? Vamos agora então fazer o exercício número 2. Sejam x pertencente aos racionais e y pertencente aos irracionais, classifique as sentenças em verdadeiro ou falso. Será que a raiz de 3 multiplicado por x, que é um racional, pode ser também um número racional? Não. Se eu multiplicar um número irracional por um racional, necessariamente a resposta será irracional também. Logo, a afirmação é falsa. Y ao quadrado. Y é um número irracional. Será que y ao quadrado é irracional também? Sempre? Não, nem sempre. Digamos que eu coloque y como sendo igual a raiz de 3. Então, y ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Como nós sabemos, são operações inversas, então posso simplificar. Isso vai me dizer que o y ao quadrado é igual a 3. E 3 é um número que pertence ao conjunto dos racionais. Portanto, y ao quadrado é sempre racional? Não, é falso. Y ao cubo nem sempre é irracional. Verdadeiro. Eu posso pegar, por exemplo, aqui o y como sendo igual a raiz cúbica de 2. Se eu elevar o y ao cubo, eu vou ter então que a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, raiz cúbica de 2, que é um número irracional, isso vai ser também, simplificando, igual a 2, que é um número racional. Logo, nem sempre o y ao cubo vai ser um número irracional e essa afirmação é verdadeira. A raiz quadrada de x, que é um número racional, é sempre um número real? Não, é falso. Imagine que esse x aqui seja um número negativo. Então, se eu tiver, digamos, o x igual a menos 1, né, que é um número racional,
a raiz quadrada de menos 1, ela não pertence ao conjunto dos números reais. Nós ainda vamos ver no próximo vídeo, como eu expliquei, o que são os números reais, né? Mas eu já dei uma prévia aqui, é a união de todos os conjuntos que nós vimos até agora. Portanto, se eu unir os racionais com os irracionais, eu tenho os reais. E dentro dos reais não existe a raiz quadrada de um número negativo. Portanto, essa afirmação será falsa. E nós vamos agora resolver, então, o exercício número 3 dessa nossa aula sobre os números irracionais. Seja um y igual a 1 dividido por 0,1 e x igual a 2 dividido por 0,1, mostre que a igual a raiz quadrada de x sobre y e b igual a raiz quadrada de x que multiplica y menos 1, tudo isso sobre y, são números irracionais, mas que se eu multiplicar o a pelo b, eu vou ter um resultado racional. Bom, o y eu posso simplificar dessa seguinte maneira aqui, ó. 1 dividido por 0,1, posso escrever assim, isso é a mesma coisa que 1 dividido por 1/10. Isso vai ser igual a 10, sim ou não? Lembra como se efetua a divisão de frações? Repete a primeira fração, né, que aqui é 1 sobre 1. Então, vou escrever 1 sobre 1 e vou multiplicar pelo inverso da fração que está aqui embaixo, 10 sobre 1. E isso vai ser igual a 10. Portanto, y vale 10. Logo, x, pelo mesmo princípio, vai ser igual a 20. 2 dividido por 1/10 vai ser a mesma coisa que 2 vezes 10, que vai ser igual a 20. Logo, eu posso dizer que o a é a raiz quadrada de 20 sobre 10. E 20 sobre 10 é a mesma coisa que 2. Então, vai dar a raiz quadrada de 2, que nós sabemos que é um número irracional. Então, está provado que esse número a pertence aos irracionais. E o b? O b vai ser igual a raiz quadrada do x, que é 20, que multiplica y menos 1, quer dizer, 10 menos 1, que é 9, tudo isso dividido por y, que vale 10. Então, nós temos que o b será igual a raiz quadrada de 20 vezes 9, que dá 180, 180 dividido por 10, 18. E a raiz quadrada de 18, eu não consigo calcular dentro do conjunto dos números racionais, pois não há nenhum número racional que, multiplicado por ele próprio, dê igual a 18. Portanto, esse número aqui pertence aos irracionais também. Logo, nós já fizemos a primeira parte do exercício, mostrar que a e b são números irracionais. A segunda parte do exercício pede para provar que a vezes b é racional. Bom, a vezes b vai ser igual a raiz de 2, que multiplica a raiz de 18. E a multiplicação de duas raízes é igual à raiz quadrada da multiplicação de 2 e 18, que dá 36. E a raiz quadrada de 36 é o número 6, que é um número racional. Portanto, nós acabamos de concluir o exercício 3 e a nossa aula sobre números irracionais fica por aqui. Convido a vocês a se inscreverem no canal Matemática Rio, a gostar do vídeo para ajudar na divulgação e compartilhar, espalhar a palavra, dizer que o Matemática Rio tem um curso de ensino médio que está bem bacana. Então é isso, grande abraço a todos, até os próximos vídeos. Tchau, tchau.